Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre um comparativo entre os títulos Tesouro IPCA e Tesouro Selic. Qual é melhor? Em que circunstância? E por quê? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba os nossos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos lá, começando, trazendo primeiro as características aqui do Tesouro IPCA. Ele é um título que ele te protege da inflação. Por quê? Porque ele te paga, então, uma taxa pré-fixada que é definida no momento da compra e traz também um componente pós-fixado, que é o IPCA, a inflação oficial do Brasil. Então, vamos lá. Nós temos atualmente 3 títulos para compra e venda no Tesouro Direto. Temos o 2026, com vencimento em 15 de 8 de 2026, o 2035 e o 2045. Então, a primeira informação que você já vê é que nós temos um título curto e 2 títulos longos, 2035 e 2045. Lembrando, eu gravo esse vídeo aqui em novembro de 2021, então todas as circunstâncias que vão ser apresentadas é com base nesse contexto desse atual momento da nossa economia. Qual é o valor do título no vencimento? É possível saber quanto que o título vai valer lá no vencimento? Diferentemente do Tesouro Prefixado, que você já sabe, paga R$1.000 no vencimento, esse título IPCA você não tem como saber quanto que ele vai valer lá no vencimento. Você pode saber quanto que ele está valendo agora. Se você digitar aí no Google VNA Ambima, você vai descobrir qual que é o valor dele hoje, atualizado. Mas quanto que ele está valendo em 2026 é impossível você saber, porque não sabemos ainda quanto estará essa inflação até lá. Então essa é a primeira informação. O investimento mínimo nesse título é de R$30 a R$60, como eu vou mostrar aqui para você agora. Está aqui os 3 títulos, 26, 35 e 45. Veja que o mais barato atualmente é o 2045, R$33. Já o IPCA 2026 está aqui, ó, R$ 58,21. Então é entre R$30 e R$60 o valor médio desses títulos. Muito bem, continuando ainda com essas características, como é que funciona a rentabilidade desse título? Você tem uma taxa pré-fixada e uma taxa pós-fixada, vinculado ao IPCA. Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, as taxas estão em torno de 5,2. Veja que o 2026, 5,24, o 2035 e o 45 sempre tem uma taxa pré-fixada igual, 5,25. Veja que a diferença para o 2026 é praticamente nenhuma, o que é, novamente, uma inconsistência do Tesouro nesse momento, uma disfuncionalidade, porque um título com vencimento muito maior do que outro, pagando praticamente nada de diferença. E aqui do lado você tem o preço de cada um dos títulos. 2.910 é o preço inteiro do 2026, só que você pode comprar uma fração dele, que está aqui do seu lado. Muito bem, dito isso, o que você precisa entender? As taxas prefixadas, então, estão próximas a 5,2%. Se a taxa sobe, significa que o preço desse título cai. Por quê? O que significa com isso? Elas têm uma relação inversamente proporcional. E é o que eu quero te mostrar aqui para continuar com esse vídeo de hoje. Repara aqui comigo. IPCA 2026. Vamos verificar primeiro a taxa que está sendo paga agora nesse momento. Nós estamos numa taxa de 5,24. E por esse movimento você vê que a taxa subiu e a taxa máxima foi dia 1º de novembro. Depois ela desabou. Então veja, até o dia 1º de novembro a taxa estava alta. E o preço? Vamos verificar o que aconteceu então. O preço estava aqui e olha o que aconteceu dia 1º de novembro. Foi o menor preço nesse mesmo intervalo de data. Depois o preço voltou a subir. Então você já gravou. Se a taxa está subindo, o preço está caindo. Esse título é um título mais volátil do que o Tesouro Selic que nós vamos falar agora. Só que ele é um título que ele tem uma relação de risco-retorno também maior. O que significa isso? Significa que, se você fizer uma programação e se planejar para um investimento de longo prazo, ele tende a trazer um retorno maior porque ele tem um risco também maior. E eu vou te mostrar isso já já. As variações diárias de preço deles são maiores até o vencimento. E com um detalhe aí para você.
Quando existe um estresse na política ou na economia, o Tesouro Direto suspende as negociações desse título lá na plataforma do Tesouro. Significa que, se você precisar dele no momento de estresse, muito provavelmente você vai ficar alguns minutos, algumas horas e até um dia sem conseguir resgatar esse teu título. É importante você saber dessa característica. Por fim, qual é o parâmetro para definição da rentabilidade? Temos dois parâmetros principais. O primeiro é a expectativa de juros futuros. Se você quer saber um pouco mais o que é isso, você digita aí no Google D de dado, I de igreja, número 1, F de faca e o ano que você deseja, por exemplo, 2026. Você vai verificar então que os juros futuros estão aqui, em torno de 12,07% ao ano. Então, a taxa pré-fixada varia com base nisso. E a inflação? Como é que nós sabemos? Não sabemos ainda. É a projeção de inflação futura para esse tipo de período. Se você está gostando já desse vídeo até agora, eu já te convido. Dê aí um super like e não deixe de assistir a nossa playlist Leilão do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional cada vez mais enrascado na oferta de títulos públicos e o mercado, os grandes bancos, fundos de pensão e de previdência pressionando cada vez mais. Vamos falar agora das características do Tesouro Selic. Só que veja, dessa nossa série de comparação de títulos, eu já gravei 2 vídeos. O primeiro é esse que você vai ver aqui agora, aqui no alto. Tesouro Selic e gravamos também aqui pré-fixado. Qual seria o melhor? Depois nós gravamos pré-fixado e IPCA. Assista esses vídeos que vão passar aqui na sequência para você entender um pouco melhor. Por que eu estou falando isso? Porque essa informação do Tesouro Selic, muito provavelmente você já deve ter visto em um dos vídeos. Se você já viu, você adianta. Se não, vamos a ela. Os vencimentos. O Tesouro Selic tem atualmente 2 títulos para comercialização, o 2024 e o 2027. O 2024 vai ter o vencimento, então, em 1º de setembro de 2024 e o 2027 em 1º de março de 2027. Ele vai vencer, então, aproximadamente 6 meses e meio após o IPCA 2026. Então, veja que dá para fazer aí um padrão razoável de comparação, apenas para fins didáticos. Outra informação é que, em que pese os títulos públicos terem uma data de vencimento, você precisa saber que você pode tanto comprar quanto vender diariamente. Você não precisa levar até o vencimento. Qual é o valor do título, então, do Tesouro Selic no vencimento? Não temos como saber, porque não sabemos qual vai ser a taxa Selic lá no futuro. Então, ele varia de acordo com a taxa de juros da economia. E outra pergunta muito interessante é, vale a pena investir antes ou aguardar a taxa de juros? Como você já sabe, a taxa de juros atualmente está em 7,75% ao ano, com previsão de aumento para 9,25% em dezembro. O mercado está pressionando para um aumento maior e a tendência é de continuar subindo em 2022. Então, a cada vez que a taxa Selic vai subindo, o seu investimento nesse título vai subindo. E uma última informação é que o investimento mínimo para esse título é de R$ 100 a R$ 110. Vou voltar aqui no Tesouro Direto para que você possa acompanhar todas essas informações. Você vem em títulos e aí você vai ter todas essas informações aqui. Está aí na sua tela o Tesouro Selic. Continuando então, é bom que você saiba que o Tesouro Selic, então ele tem 2 componentes de rentabilidade e alguns internautas às vezes confundem. O primeiro componente eu já te expliquei, é a taxa básica de juros da economia. O segundo componente é o que nós chamamos de componente pré-fixado. É essa taxinha pequenininha que você verifica aqui, Por exemplo, 2024 é a taxa Selic mais 0,1164 e o 2027 é a taxa Selic mais 0,2632. Essa é uma taxinha pré-fixada que ela não costuma interferir muito no preço, exceto quando aconteceu, por exemplo, há um ano atrás, que a taxa Selic ficou alguns meses em 2% e ela variou. Como não teve variação da taxa de juros da economia, ela sim causou aí bastante interferência na rentabilidade dos títulos. Foi uma situação excepcional, mas que pode acontecer caso fique estável. Ele é um título, então, menos volátil. Vou até fazer a alteração aqui novamente, que essa informação está equivocada. Ele é um título menos volátil. O que significa ser um título menos volátil?
significa que ele varia menos de preço na marcação a mercado. A relação, então, de risco-retorno dele é mais estável. Ele vai subindo um pouquinho a cada dia. E com outro detalhe, diferentemente do Tesouro IPCA, não há suspensão das negociações no Tesouro Direto. É um título, então, menos volátil e o título mais líquido do Tesouro Direto. Por mais que as operações sejam suspensas para pré-fixado e para IPCA, o Tesouro Selic não é suspenso. E por fim, só retomando, dois parâmetros então de rentabilidade. Taxa básica de juros, que é o principal, e o componente pré-fixado. Agora vamos às comparações, só que antes vamos trazer tão somente aqui esse dado da taxa Selic. Por que esse quadro retirado do Banco Central é importante? Para você entender que a economia vai em ciclos. Então veja, tínhamos um ciclo aqui de 2011 que foi até o finalzinho de 2012. Era um ciclo de queda da taxa Selic. Depois começamos um movimento de alta no final de 2012 que perdurou até o final de 2016, 4 anos com a taxa Selic subindo ou se mantendo estável. No momento seguinte, então aí já no início de 2017, começamos então a ter uma queda da taxa Selic. E esse movimento então, ou esse ciclo, veio perdurar até o finalzinho aqui, de 2020. E agora estamos no novo ciclo de alta. Até quando? Muito provavelmente nós vamos continuar com esse ciclo de alta pelo menos até 2022. Isso de acordo com a ata do Copom, que diz então que estamos passando por um momento de contração monetária e então os juros devem continuar subindo. Vamos falar então sobre as projeções do mercado agora para os próximos anos. Mas antes, eu quero te indicar essa nossa playlist aqui do nosso canal, Expectativas de Mercado. Falamos de PIB, de inflação, falamos também da taxa de juros e principalmente do mercado internacional e de Brasil. Como anda a situação da economia mundial e brasileira. Assista que você vai gostar. E aproveita, dá aí aquele super like. Vamos fazer um comparativo aqui. Primeiro, no primeiro cenário. No primeiro cenário, nós estamos adotando aqui o Boletim Focus como projeção. No Boletim Focus, não temos projeções para o ano de 2025 e 2026. Mas para 2021, nós já sabemos que a inflação fugiu do controle e para 2022, aos poucos, está fugindo também. Além disso, nós sabemos que para controlar a inflação, a taxa Selic vai continuar subindo. Então esse é o cenário que nós temos aqui do Boletim Focus. Uma inflação em 2021 que vai ficar acima de 9%, podendo chegar até a 10% a cada revisão semanal. 2022 ela cai, mas continua alta, acima das expectativas. 23 e 24 tem uma queda. Isso teria uma inflação de 5%. Se nós tivermos aqui a projeção de Selic, que nós temos então projetado aqui pelo Boletim Focus, ficaria em 8,38%. E o IPCA, não temos como saber quando será 21, 22, 24 e por aí vai, para sabermos até 26. Veja que assim também como a taxa Selic, não sabemos até 26. Então estamos adotando que até 24 será o mesmo parâmetro para os anos seguintes. 2025 e 26. Nesse caso, você está vendo uma taxa Selic de 8,38% e você teria o IPCA 5,2%, a taxa pré-fixada e mais a inflação, o que daria aí mais de 10% em média ao ano. E aí você talvez não teria dúvida em qual título comprar, correto? Eu diria que errado, porque muitas pessoas compram e muitas das vezes não levam esse título até o vencimento. E aí é que vem o problema. Você compra um Tesouro IPCA achando que é uma renda fixa e que ela está sempre subindo e não tem às vezes a paciência de aguardar até o vencimento. Se as taxas continuarem subindo, significa que o preço está caindo. E aí você, que às vezes é impaciente, vê taxa subindo e acha que são outras oportunidades e decide vender o título. Então cuidado, veja que no longo prazo, se levar até o vencimento, será mais vantajoso. Se não, tome cuidado, porque se a taxa Selic ficar aqui em 10,25, às vezes até mais, eu quero até te dizer que diversos bancos já estão projetando uma Selic por volta de 12% em 2022, e se você deseja então levar para o curto prazo, talvez o Tesouro Selic seja um título melhor para você.
Vamos ver a segunda projeção. Nessa segunda projeção, nós estamos colocando que a inflação vai se reduzir a partir de 2023. Só que o que vai acontecer então? Nós temos uma taxa de juros aqui que vai ficar então um pouco aqui diferente do caso anterior. Nós teríamos uma inflação temporária. Só que o que acontece? Para essa inflação ser realmente temporária, a taxa Selic sobe mais em 21, sobe mais aqui em 22, para depois ela começar então a controlar a inflação. Veja que nesse caso aqui teríamos uma projeção de inflação também alterada. Essa projeção, para mim, é mais razoável do que a do Boletim Focus, porque ela traz uma média de inflação de 6%. Como você já sabe, eu trabalho com uma inflação próxima disso. Entre 5,7 e 5,8 seria o ideal. A taxa Selic ficaria com essa projeção que eu fiz, são dados que eu projetei, em próximo de 10%. Só que veja, nesse segundo cenário, novamente, em 2022, a taxa Selic chegaria aí a 12%. Se você está olhando para o curto prazo, novamente nesse segundo cenário, ou seja, um cenário que teríamos então aqui uma situação ainda maior de taxa de juros, seria interessante você ter um Tesouro Selic. Mas se você consegue olhar e segurar o seu investimento até o vencimento, veja que novamente aqui teríamos o IPCA como melhor, só que já não seria muito essa diferença. Veja que a diferença diminuiu bastante em relação ao cenário anterior. E qual é o risco que tem aqui? O risco que nós temos é da inflação aumentar ainda mais. Se ela voltar a aumentar ainda mais, que é esse último cenário aqui, aí a situação fica grave. E o Tesouro Selic passa a ser mais interessante. Qual é esse terceiro cenário? Uma inflação global aumentando, ou seja, não seria só a inflação brasileira, mas uma inflação mundial que exportaria a inflação para o Brasil também. E aí o que acontece? Nós teríamos então que aumentar ainda mais e em caráter mais emergencial a taxa de juros. Porque veja, se a inflação chegar a 10% em 2021, que não é nada anormal, e se mantiver alta em 2022 e 2023, veja que nós teríamos uma média de inflação ainda mais alta. E aí o que aconteceria com a Selic? Novamente, são projeções minhas. A Selic aumentaria mais em 21, aumentaria muito em 22 e 23. E veja que aqui, nesse caso, o Tesouro Selic, se levado até o vencimento, poderia ser mais atrativo do que o Tesouro IPCA. Então depende muito do cenário que você está projetando e da característica sua, se você leva até o vencimento ou não. Se o seu perfil é um perfil mais conservador e é um perfil aí de longo prazo, muito provavelmente você vai ficar com o IPCA, porque você sabe aguardar e sabe que você vai estar protegido da inflação. Agora, se você quer colocar o dinheiro em algum local para curto prazo, para temporariamente começar a ganhar da inflação e depois rever os seus investimentos, aí esse cenário 3 pode ser mais interessante. Mas agora é com você. Qual é o cenário que você acredita? O 1, o 2 ou o 3? E mais do que isso, você está investindo já no Tesouro Selic ou no Tesouro IPCA? Se é no IPCA, qual é o vencimento? Queria que você colocasse, escrevesse aí nos comentários para eu entender como você está investindo. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que entendam cada vez mais das diferenças desses títulos. Um abraço.